Olá, graça e paz, bom dia, que Deus te abençoe, seja bem-vindo a mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Estamos no 50º dia dessa leitura. Faltam 250 dias para terminarmos essa leitura e que bom contar com você. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça e que você persista nesse propósito de lermos a Bíblia de maneira paralela. Hoje nós iremos ler Levítico 21 e 22, Marcos capítulo 3, do versículo 1 ao 19, Salmo 37, do verso 1 ao verso 11. Oremos. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor essa leitura bíblica, que o Teu Espírito Santo direcione cada palavra a ser dita, que cada palavra, que cada versículo lido, o Senhor traga revelação e entendimento aos nossos corações, e que essa palavra nos molde segundo o Teu querer e a Tua vontade. Nós oramos e Te louvamos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, Levítico capítulo 21 continua trazendo as orientações, as normas, desta vez direcionado aos sacerdotes, né? Trazendo um padrão mais elevado, né? De santidade, um padrão de proximidade, né? Com Deus. E os sacerdotes, eles eram aqueles que representavam o povo diante de Deus. Então, requeria desses homens a responsabilidade de se santificarem e seguirem algumas normas específicas para o ministério sacerdotal, né? Dentre essas normas, né, eles não podiam contaminar-se com mortos, ou seja, eles não podiam tocar nos mortos e não podiam estar no ambiente onde havia um ser morto, exceto por parentes bem próximos, né? E também não podia casar-se com mulheres divorciadas ou mulheres promíscuas, eles deveriam casar com mulheres virgens. E o sumo sacerdote, ele tinha restrições ainda maiores, né? Então, trazendo o cuidado de Deus para para aqueles homens que exerciam o ministério sacerdotal. Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos sacerdotes, os filhos de Arão: um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha a morrer. Então, trazendo esse entendimento de que eles não poderiam tocar, né, no cadáver, a não ser um parente bem próximo, né, como pai, mãe, filho, filha, né, irmão. E também eles não poderiam casar com uma mulher que fosse impura, né, uma mulher que não fosse virgem, uma mulher que fosse promíscua, né? Então havia um padrão elevado de conduta para esses homens. Versículo 6: serão santos ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, pelo fato de apresentarem ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, ofertas de alimento do seu Deus. Serão santos. Não poderão tomar por mulher uma prostituta, uma moça que tenha perdido a virgindade, uma mulher divorciada do seu marido, porque o sacerdote é santo ao seu Deus. Considerem-no santo, porque ele oferece o alimento do seu Deus. Considerem-no santo, porque eu, o Senhor, que os santifico, sou santo. Então, trazendo aqui esse padrão de pureza. No verso 10, o sumo sacerdote, aquele que entre seus irmãos, sobre cuja cabeça tiver derramado o óleo da unção, o que tiver sido consagrado para usar as vestes sacerdotais, não andará descabelado, nem rasgará as roupas em sinal de luto. Então Deus estabelece um padrão para os sacerdotes e para o sumo sacerdote, que era aquele que representava toda a nação. Uma vez por ano ele apresentava um holocausto, um sacrifício específico para a nação israelita.
ele tinha um padrão maior de santidade. Então, a santidade é algo que nós temos que buscar constantemente, é algo que nós temos que buscar diariamente na presença de Deus, com o nosso comportamento, né, com as nossas atitudes. E essa santidade era uma proteção à linhagem sagrada, né? Ou seja, para evitar os escândalos, e também porque a presença de Deus era algo que exigia desses homens esse comportamento diferente, esse comportamento diferenciado. Trazendo para os nossos dias, nós sabemos quanto é importante o papel dos líderes, né? Dos pastores, dos obreiros, né? Em representar uma instituição, uma igreja, um padrão de conduta, né? Todos nós temos que buscar a santidade, mas aqueles que discipulam, aqueles que estão à frente do rebanho, requer deles um cuidado maior, porque algo que o pastor faz, algo que o líder faz, ele vai influenciar de maneira negativa o rebanho que o Senhor lhe confiou. Então, é algo que desde o ministério sacerdotal, né, criado pelo Senhor para aquele povo israelita, nós temos que entender que o nosso Deus, ele é santo, e porque ele é santo, nós temos que nos aproximar dele cada vez mais, buscando viver uma vida separada do pecado, uma vida separada de tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Capítulo 22, o capítulo 22 de Levítico, ele continua falando sobre a santidade sacerdotal, agora no tratamento das ofertas sagradas. Os sacerdotes, eles tinham responsabilidades duplas, era manter-se puros para manusear as coisas santas e garantir que as ofertas apresentadas pelo povo fossem sem defeito. Então, existia todo o ritual que nós já falamos aqui, todos os procedimentos que eles tinham que manusear ali os utensílios do tabernáculo, e para isso existiam algumas normas de conduta, algumas regras. E eles também eram responsáveis na seleção daquilo que as pessoas traziam para serem sacrificadas, para serem apresentadas em holocausto. E o Senhor havia determinado que todas as ofertas fossem sem defeito, né? Os animais fossem os melhores da sua espécie, não tivesse nenhum defeito, ou seja, o animal não podia ser cego, não podia ser manco, no animal não podia ser doente. Então, a responsabilidade dessa fiscalização, né, era dos sacerdotes. Diz assim o verso 2: diga a Arão e a seus filhos que tratem com respeito às ofertas sagradas que os israelitas me consagrarem, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Avisem-lhes que se em suas futuras gerações algum dos seus descendentes estiver impuro, quando se aproximar das ofertas sagradas que os israelitas consagrarem ao Senhor, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Então havia essa responsabilidade, e o Senhor trouxe aqui essa direção, que se alguma pessoa que estivesse imundo, ou seja, tocou em um morto, fez tudo aquilo que era abominável ao Senhor, de erro, e se aproximasse, né, ali das ofertas sagradas, essa pessoa seria eliminada. Então, era responsabilidade do sacerdote fazer essa fiscalização, né? As pessoas que tinham lepra, pessoas que estavam com algum fluxo do corpo, né, ali jorrando, não poderia tocar nas ofertas sagradas ao Senhor. E o verso 9: os sacerdotes obedecerão aos meus preceitos, para que não sofram as consequências do seu pecado, nem sejam executados por tê-los profanados. Eu sou o Senhor, que os santifico. Então, reforçando o respeito, né, pelas coisas santas. Isso era uma expressão de temor a Deus, né? Então,
O tratamento das coisas sagradas revela a atitude do coração para com o santo, né? A santidade não é opcional, não é necessário para aquele que deseja permanecer na presença de Deus. Então, muitas vezes nós falamos só, nós somos salvos pela graça, mas aquele que é salvo, ele vai buscar constantemente a santificação, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ou seja, tem que haver uma mudança de vida, tem que haver uma mudança de comportamento. A graça não é algo para nós usarmos com desculpa para pecarmos de maneira deliberada. Pelo contrário, porque somos salvos, porque fomos escolhidos pelo Senhor, há uma gratidão, há uma contrição no meu coração para que eu busque cada vez mais a presença de Deus e eu me afaste de tudo aquilo que me contamina, de tudo aquilo que me afasta da presença do Senhor. Amém? No verso 20, não traga nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Então, reforçando aqui a necessidade, né, que o animal que trouxesse, né, que tinha que ser um animal sem defeito, sem mácula, tanto boi, carneiro, cabrito, né, não poderia ser deformado, atrofiado, mas pelo contrário, tinha que ser perfeito. E tem uma série de normas aqui, a partir do verso 23, que o Senhor vai direcionar aquele povo. E finalizando aqui o capítulo 22 de Levítico, versículo 31 diz: obedeçam os meus mandamentos e os coloquem em prática. Eu sou o Senhor. Então, é uma palavra que ecoa até os nossos dias. A obediência ao Senhor, a obediência à palavra de Deus. Responda aqui para mim, responda para você mesmo, né? Esses dias de leitura, a palavra de Deus que você tem lido, tem moldado o seu caráter? Esse estudo da Bíblia que nós estamos estudando, a palavra de Deus tem surtido efeito na sua vida prática? Porque toda vez que eu leio a Bíblia, ela tem que gerar em mim contrição. Ela tem que gerar em mim arrependimento genuíno. Ela tem que gerar em mim atitudes que me levam a mudar o meu comportamento no dia a dia, o meu comportamento no trabalho, o meu comportamento na família, o meu comportamento social. Amém? Então a palavra de Deus e o meu comportamento diante do Senhor. Amém? E algo muito interessante, queridos, que essas ofertas sem mácula que é apresentada, elas apontam para Cristo, porque Cristo, ele foi o Cordeiro sem defeito, sem mácula, que foi oferecido como sacrifício no meu lugar e no seu lugar. Então, que nós possamos olhar para Jesus e buscar nele a nossa redenção, buscar no Senhor a nossa santificação. Olhar para o preço que foi pago na cruz do Calvário e falar: olha, a partir de hoje eu quero mudar essa minha atitude. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que levantava falso testemunho, não vai falar mais. Então nós precisamos todos os dias mudar as nossas atitudes. Amém? Entramos agora em Marcos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 19. Fazer um parênteses aqui antes de entrar em Marcos. Tudo isso, todos os dias, nós fazemos um resumo aqui do texto que está sendo lido. Então, antes de você assistir aqui este vídeo, é importante que você leia todo o texto, que você leia versículo por versículo, que faça uma leitura pausada, sem pressa, uma leitura onde você lê e busca introduzir na sua vida a mensagem que aquele texto está trazendo, tá bom? Então, fazendo esse parênteses aqui para os irmãos. Marcos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 19. Ele vai apresentar alguns movimentos, né, que vão revelar a autoridade de Jesus sobre a religião vazia, os poderes da treva e a formação do povo de Israel. Então nós vamos ver aqui a cura do homem de mão ressequida no sábado
Isso houve uma discussão muito grande, porque pela lei de Moisés as pessoas não poderiam trabalhar no sábado. A libertação de endemoniados e a nomeação dos 12 apóstolos. É isso que nós vamos ver aqui nos primeiros 19 versículos de Marcos, capítulo 3. O versículo 1 diz: noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e ali estava um homem com uma das mãos atrofiada. E as pessoas ficaram olhando para Jesus, porque Jesus aproximou daquele homem. E Jesus falou assim: levante-se e venha para o meio. E Jesus, sabendo já a intenção do coração daquelas pessoas que estavam curiosas, principalmente por ser sábado, Jesus perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas aqueles homens permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar, contra Jesus, buscando motivo para matá-lo. Na sequência, Jesus retirou-se para o mar e uma grande multidão o acompanhava, de modo quando ele estava vindo da Galileia, o seguia. A multidão que vinha da Galileia o seguia. Jesus, então, ele entra num barco, para evitar que as pessoas o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Versículo 11: sempre que os impuros, os espíritos imundos ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Então, nós vemos que até o mundo das trevas reconhece o poder que há em Jesus. O diabo sabe quem é Jesus. O diabo treme, mas não teme, mas não obedece, treme diante do poder e da majestade de Jesus. E a partir do versículo 16, estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; João, seu irmão, os qual deu o nome de Boanerges, que significa filhos de trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu; Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Então finalizamos aqui essa parte de Marcos capítulo 3, quando Jesus, então, ele começa, ele constitui o seu ministério terreno aqui com o levantamento, com a escolha de 12 homens que foram designados para que estivessem com ele, ajudando ele no serviço, ali de atendimento ao povo, e também formando ali a liderança que seria da igreja primitiva. Marcos, ele traz para nós que Jesus, ele é o sumo sacerdote que cumpre e transcende os padrões de Levítico 21 e 22 que nós lemos. Enquanto os sacerdotes do Antigo Testamento tinham que evitar contato com os impuros, Jesus toca o homem de mão ressequida e o cura. Sua santidade não é contaminada pelo contato com o pecado, mas transforma o pecado em pureza. Enquanto os sacerdotes eram separados para o serviço no tabernáculo, Jesus forma um novo sacerdócio, os 12 apóstolos, que se tornariam fundamento da igreja. Enquanto os sacerdotes levíticos tinham que guardar as coisas santas para não serem eliminados da presença de Deus, Jesus guarda os seus discípulos na presença do Pai. Amém? Jesus não apenas cumpre a lei do sacerdócio, ele a transforma, chamando pecadores para ser santos, não para uma separação ritual, mas para uma união com ele. Que bênção! É isso que Jesus fez. Então Jesus é aquele que curou, tocou no homem da mão ressequida, que era considerado impuro por causa do seu defeito, um defeito de nascença. Mas Jesus o cura, Jesus transforma a adversidade, Jesus transforma aquela situação
em algo para louvor e glória do seu nome. E ele então estabelece um novo ministério agora de homens pecadores, mas que são chamados para seguirem Jesus. E Jesus então forma aqueles homens para darem sequência ao ministério que Jesus estabelecia. Amém? Salmo 37, do verso 1 ao verso 11, é um salmo de sabedoria que oferece conselhos práticos para nós lidarmos com as injustiças, né? E muitas vezes a pergunta que nós fazemos: por que os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem? A resposta está na palavra do Senhor, né? O ímpio, ele pode até prosperar temporariamente, mas morrerá como a relva. E o justo, ele pode parecer sofrer temporariamente, mas ele herdará a terra. Essa é uma resposta da palavra de Deus para nós. Vamos ler aqui alguns versos desse Salmo 37. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Verso 7, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. E versículo 11, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. A nossa confiança em Deus deve ser o antídoto contra a inveja. Quando nós olhamos para o lado e vemos pessoas que não têm temor ao Senhor, que vivem uma vida desgarrada de Deus, prosperando, há um sentimento no nosso coração, muitas vezes aquele sentimento de falar: olha, o Senhor não está vendo isso. Por que o ímpio está prosperando e eu não? Então que a nossa confiança em Deus venha nos livrar desse tipo de pensamento, desse tipo de sentimento, e que nós possamos nos deleitar no Senhor, confiar nele, porque Ele é a nossa satisfação. Amém? Tudo isso que lemos hoje aponta para Jesus. Ele é o sumo sacerdote perfeito, que cumpre todos os padrões que nós falamos ali em Levítico 21 e 22. Ele é aquele que restaura o propósito da lei. Ele é o modelo de humildade que herda a terra, conforme lemos em Salmo 37. Não por conquista própria, mas por obediência até a morte. Deus convida você hoje a confiar nele, a deleitar-se nele. Entregue-se a Ele, entregue o seu caminho ao Senhor e descanse. Ele está na condução de tudo na sua vida. Espere com paciência, descanse no Senhor. E quando você falhar, lembre-se, Cristo não apenas exige santidade, Ele a produz. Ele não apenas chama a santidade, Ele capacita para a santidade. Ele não apenas ordena a santidade, Ele é a santidade personificada que habita em você pelo Espírito Santo. Então, meu querido, a palavra de Deus para nós nessa manhã, nessa segunda-feira, onde nós iremos termos alguns desafios profissionais, de vários compromissos que nós temos. Lembre-se, você foi chamado para expressar Jesus, para expressar a imagem e semelhança de Deus. Busque a santidade, clame ao Senhor, busque a presença dEle. E o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na sua vida, gerando frutos de arrependimento, frutos que vão expressar a imagem e a semelhança de Jesus. Que Deus te abençoe de maneira poderosa. Não esqueça de curtir essa mensagem. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal,
clique no sininho para que você seja notificado pelo YouTube sobre o vídeo novo. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Um forte abraço.